Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Nesse vídeo iremos falar sobre a passagem que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que está escrito assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Então, basicamente, vou explicar, o que realmente esse versículo quer nos dizer. E como hoje é 24 de fevereiro, né, essa palavra também ela serve para todos os demais dias, ok? Mas eu tenho como base os versículos aí de cada dia do livro Café com Deus Pai, tá bom? Então, nesse vídeo vou explicar, falar da palavra do Senhor, que você possa receber aí a palavra de Deus, você possa ser alimentado espiritualmente. Amém? Então vamos começar com uma oração e logo após damos início. Pai querido e amado, muito obrigado por mais esta oportunidade que tu nos concedeu, Senhor Jesus, de nos alimentarmos da tua palavra. Pai querido, abre o nosso entendimento neste momento para que possamos receber o maná que está preparado para nós. Pai querido, perdoa as nossas falhas, não deixe que nada atrapalhe neste momento a tua palavra ser introduzida em nosso ser. Senhor Jesus, tira todos os embaraços, Pai querido, desfaz todos os laços. Pai querido, entra nessa casa, Senhor Jesus. Pai querido, com a tua proteção, a tua paz, o teu amor, Senhor Jesus, e tudo o que está nessa casa que não te agrade, que com a tua presença, Senhor Jesus, seja desfeito agora, em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra ela possa alcançar aquele que precisa ouvir, aquela que precisa ouvir. Talvez através dessa palavra seja a salvação desta pessoa. Então, Senhor Jesus, eis-me aqui, usa-me a mim, estou disposto. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco no dia de hoje. Fica conosco enquanto falo da tua palavra. Pai querido, fica com essa pessoa que está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Ajuda ela nas suas dificuldades. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, 1 João capítulo 3, versículo 1 é uma passagem da Bíblia do Novo Testamento. E na versão em português da Bíblia, essa passagem é traduzida como: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Essa passagem ela vai destacar o amor de Deus pelos seus seguidores. E jamais Deus vai deixar de amar aqueles que não são seus seguidores. Porque Deus ama o pecador, porém ele aborrece o pecado. Tá? Então Deus não vai amar somente os seus seguidores, certo? Deus ele vai amar também as pessoas que não se converteram, as pessoas que não o seguem e as pessoas também que não acreditam, as pessoas que falam mal de Deus. Deus ama a todos e quer que todos sejam salvos. E chamando-os de filhos de Deus, ela também sugere a passagem que o mundo pode não entender ou reconhecer essa relação espiritual entre os crentes e Deus. Realmente, algumas pessoas não entendem, Olha para os filhos de Deus, olha para aqueles que se converteram e realmente não compreendem. E nós vamos entender o porquê ao decorrer da mensagem. Então, esse versículo foi escrito e é dirigido aos cristãos. Na época em que foi escrito, especificamente aos crentes que faziam parte da comunidade cristã do primeiro século. João,
o mesmo que escreveu o livro de João, o livro de 1 João, 2 João, 3 João e também Apocalipse. Esse mesmo homem que escreveu ali 5 livros e lhe foi revelado na ilha de Patmos todo o livro de Apocalipse. Foi este homem que escreveu este versículo. Foi este homem que contribuiu ali na igreja primitiva, que se preocupava com o andamento, o crescimento ali, com, né, a vida dos cristãos ali. Ele tinha essa preocupação, né? Era esse mesmo homem que tinha uma comunhão com Jesus, que andou com Jesus de forma bem próxima. Histórias dizem que ele deitava no peito de Jesus. Histórias dizem que Jesus cochichava no seu ouvido e ele cochichava no ouvido de Jesus, através do amor fraterno, que é o amor entre irmãos. O amor fraterno é o amor entre irmãos, entre amigos, né? Esse era o tipo de amor ali de João para com Jesus. Então, João ele era muito preocupado, né, com essa questão dos crentes, em conduzir, né, em realmente dizer a conduta, né, a pessoa, como se deve se portar, como viver, né, os cuidados que se deve tomar. E João estava escrevendo para encorajar e fortalecer os crentes em sua fé, lembrando-lhes do amor de Deus por eles e da sua identidade como filhos de Deus. Perceba que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé está relacionado com acreditar. Se você não tem fé, quem não tem fé, peça ao Senhor, né? Se você não acredita, às vezes você duvida, às vezes acontece uma confusão mental, né, em relação a você acreditar em algo. Peça ao Senhor para limpar sua mente e peça ao Senhor para que a sua fé seja aumentada em oração. Com certeza Deus vai te levar ao caminho que a sua fé será acrescida, será aumentada aí. Não há problema que não seja resolvido por Deus, basta você acreditar. Então ele os lembra da sua relação especial com Deus e como essa relação os distingue do mundo ao seu redor. Ok? E João, ele tem uma importância tão grande na Bíblia que você perceba que ele tem ali 5 livros que foram escritos por ele e desempenhou um papel tão significativo no início da igreja, conforme descrito na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Algumas das principais contribuições e importâncias de João para a igreja incluem testemunho ocular de Jesus. Ele andou lado a lado com Jesus. Ele conviveu muito tempo com Jesus. Então ele viu Jesus em várias situações. Ele viu Jesus falar, viu Jesus andar, gesticular, dormir, levantar, viu Jesus pregar, viu como Jesus tratava as pessoas que seguiam ali a ele, né? As pessoas que seguiam a Jesus. Então ele via como Jesus tratava essas pessoas. Então João foi um dos discípulos mais próximos, como eu já citei. E ele testemunhou muitos dos ensinamentos, milagres e eventos cruciais na vida de Jesus. A sua proximidade com Jesus lhe deu uma perspectiva única e profunda sobre a natureza de Jesus e seu propósito. Então, para ele estar nesse nível de fé, então, para andar com Jesus, ele precisava acreditar, né? E não faltava provas para acreditar em Jesus. Haja vista que Jesus ali fazia milagres, prodígios e maravilhas, porque Jesus estava predestinado a isso, né? Nós precisamos às vezes precisamos de sinais,
Precisamos ver, testificar, para podermos crer, para podermos acreditar. Isso não é vergonhoso, né? Isso não é vergonhoso. Isso aí, ele faz parte. Você pode fazer prova com Deus, né, sobre alguma coisa, né? Você só não pode testar a Deus, né? Mas prova com Deus você pode fazer. Então ele foi testemunha, ele andou ali com Jesus, acreditou, né? E em segundo lugar, ele é autor, como eu citei, de escritos bíblicos, tradicionalmente considerado autor do Evangelho de João, das 3 epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e do livro do Apocalipse. Esses escritos são fundamentais para a teologia cristã hoje. Perceba a importância de João. E para a compreensão da vida, ensinamentos e propósitos de Jesus Cristo, bem como a visão apocalíptica do futuro. A ciência que estuda o livro de Apocalipse, como eu já citei em outras pregações, é a escatologia. Se você se identifica com o livro de Apocalipse, quer se aprofundar, quer estudar ele, então se dedique ao estudo da escatologia. Acredito que depois da formação de bacharel em teologia, exista ali especialistas, né? Especialidades em escatologia. Então, se você se interessa por isso, procure o caminho, né, do estudo. Em terceiro lugar, enfoque no amor e na comunhão. Nas suas epístolas, João enfatiza o amor de Deus e a importância da comunhão entre os crentes. Ele destaca a centralidade do amor de Deus em Cristo e a necessidade de os crentes amarem uns aos outros como prova de sua fé genuína. Em quarto lugar, testemunho sobre a ressurreição de Jesus. João foi uma testemunha, assim como Maria Madalena. Ocular foram um dos primeiros a ver Jesus. E Jesus se apresentou depois de ressuscitar, né? Que honra foi, né? Que honra não deveria ser, né? Foi uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Ele registrou detalhes cruciais sobre a ressurreição no Evangelho de João, fornecendo uma base sólida para a fé cristã na ressurreição e na vitória de Jesus sobre a morte. Meu amigo, você sabia, meu amigo e minha amiga, você sabia que Jesus detém a chave da morte? Que se não chegou a hora daquela pessoa nos deixar esse mundo, Jesus vai lá e pode ressuscitar, porque isso aí acontece. Então há um tempo determinado para todos nessa terra. A única certeza absoluta que temos é que vamos naturalmente falecer. Isto se Jesus não vier antes. Mas a certeza que temos é que vamos falecer. Esse é o propósito, né, do homem. Propósito entre aspas. Digo propósito no sentido de nascer, crescer, envelhecer e depois falecer. Este é o ciclo em que o homem está. Quando você olha para trás, hoje eu com 30 anos, eu olho para trás e percebo que o tempo ele é implacável e ele passa muito rápido. Então logo mais terei 40, se assim Deus permitir, Jesus não voltar. Alcançarei ali a velhice, se assim Deus permitir. E se Jesus quiser, ele resgata uma alma, né? Pode resgatar uma alma se não chegou a hora daquela pessoa. Jesus também pode agir, Deus pode agir conforme a oração das pessoas, né? Através para uma pessoa.
né, para ressuscitar uma pessoa, trazer de volta uma pessoa. Isso aí são casos raros que acontecem, mas nós podemos, à luz da Bíblia, tem ali Jairo, né, que depois de 3 dias ele ressuscitou, porque Jesus o chamou. Então é Jesus, né? É Jesus que detém a chave. Em quinto lugar, liderança na igreja primitiva. João foi um líder proeminente na igreja primitiva, especialmente na comunidade cristã em Éfeso. Sua autoridade e influência foram reconhecidas pelos primeiros cristãos e suas epístolas foram amplamente lidas e respeitadas como instruções pastorais e teológicas. Você vê a importância que o homem tem, a importância que João tem até hoje. Em resumo, ele desempenhou um papel crucial no início da igreja, tanto como testemunho ocular de Jesus Cristo, como um autor inspirado de escritos bíblicos fundamentais. A base. Sua teologia do amor, sua ênfase na importância da comunhão e seu testemunho sobre a ressurreição de Jesus continuam a inspirar e fortalecer os cristãos ao redor do mundo até os dias de hoje. Muitos dizem que o amor não é importante, que ser amoroso é ser fraco, mas uma das maiores características de João é o amor. Se você pegar ali uma mensagem que fala sobre amor, eu falo sobre João. E João, ele era como se fosse um pastor amoroso, né? Mesmo quando Jesus estava vivo e ele andava com Jesus, o amor que ele sentia por Jesus era muito forte, né? O amor fraternal. E não pense que amar alguém é fraqueza, porque não é. Porque com que força João escreveria 5 livros? Então por que Deus revelou ali tudo isso para ele? Primeiramente porque ele se colocou em posição. Segundamente, através do amor, ele era fiel e andava no caminho da verdade. Então, o verdadeiro amor proporcionou isso a João. E graças a Deus que João foi amoroso. Então, o que seria ser um bom filho à luz da Bíblia? Obedecer e honrar os pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12, Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Respeitar a autoridade dos pais e seguir os seus conselhos, desde que não violem os princípios da palavra de Deus. Segundo passo, amor e cuidado. Jesus ensinou sobre o amor aos pais e ao próximo. Mateus capítulo 22, versículo 39. Isso inclui demonstrar o amor e cuidado pelos pais em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, cuidar dos pais quando eles são idosos é honrar eles, ajudar eles de qualquer forma é honrar eles, obedecer é honrar, né? Gratidão e reconhecimento. Os filhos devem ser gratos pelos pais e reconhecer o que eles fizeram por eles ao longo da vida. Colossenses 3, versículo 20. É muito sabido que quando a criança é criança, ela não tem empatia. E isso é do ser humano. Toda criança não tem empatia. Em que sentido? No sentido de ela não consegue compreender com afirmação exatamente como o seu pai e a sua mãe, a dificuldade que eles passam em sustentar uma casa, e que uma casa ela precisa de sustentação. Às vezes a criança, em sua maioria, não tem ideia do quão isso é difícil.
do quão seu pai e sua mãe precisa ralar o dia inteiro para poder trazer o pão, para poder dar sustento a ela. Então ela não tem essa noção, porque é uma criança. Então criança não tem empatia nesse sentido. Quando a pessoa se torna adolescente, ela vai ter sua característica como arrogância, e isso é do adolescente, isso é do jovem. Arrogância no sentido de da pessoa pensar que sabe mais que os outros, pensar que pode mais que os outros, às vezes se confiando na sua força, porque o jovem tem força. Às vezes se confia na sua força e acha que o tempo não vai passar, que não vai ser adulto, que vai ser sempre criança, ou que vai ser sempre adolescente, que vai ser sempre jovem, mas a vida de adulto vai chegar, essa pessoa vai mudar, as responsabilidades vão bater a porta, e é nessa hora que você vai compreender e entender tudo que o seu pai e a sua mãe passava para poder criar você. Então você é nesse momento, ali para os 25 ou 30 anos, quanto mais velho você for, mais você vai entender o que seu pai e a sua mãe passou para poder te criar. É nesse momento que é um momento de conexão pleno, eu diria, ali com os pais, porque existe a compreensão, né? A parte da empatia, você vai ter empatia nesse momento. A parte da arrogância, provavelmente não existirá arrogância. Porque quando a pessoa chega com 30 anos, ela alcança ali o ápice da experiência da vida humana. E a partir dos 30 anos, você acumula experiência, certo? Então, com 30 anos, é para isso acontecer, certo? Se isso não acontecer na sua vida, busque isso aí, porque precisa dessa comunhão com o pai e com a mãe. Então, tudo que você puder fazer, faça. Todo momento que você puder passar com seus pais, passe, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, infelizmente, nessa vida e nessa terra, vai ter momentos em que, pela ordem natural das coisas, os seus pais irão, infelizmente, falecer primeiro, porque isso é natural. O ser humano cresce, nasce, cresce, envelhece e volta novamente à terra, porque isso é natural. Então tudo que você puder fazer por seus pais, faça, né? Algumas crianças têm dificuldade de obedecer pai, mas tem crianças muito boas, tem crianças obedientes. Adolescente é uma fase muito complicada, porque está aprendendo a lidar com os sentimentos e tudo mais, mas ainda existe adolescentes que obedecem, né? Apesar de tudo, certo? Então os pais estão aí para orientar. Então perceba tudo que seu pai e a sua mãe passou por você. Principalmente a sua mãe, porque foi ela que te concebeu, ela que cuidou de você ali quando você era bebê, que teve noites de sono que não dormia direito, ela aguentava você chorar e tudo mais. Então perceba, ame a sua mãe, né? A sua mãe ali, ela é quem intercede por você, ela que ora por você. Então, se não acontece coisas com você, você pode crer que é porque a sua mãe, a sua família está orando por você. Então, as orações, olha, isso aqui poucas pessoas sabem, mas as orações da minha avó que já faleceu ainda valem e tem um peso muito grande. Se eu chegar e apresentar a Deus, Senhor, lembra da oração da tua serva que te serviu a vida inteira. Meus irmãos, isso tem um peso tão grande. Então seu avô, a sua avó que orava por você, né? Minha avó da Assembleia de Deus ali, do círculo de oração, professora da escola dominical, mãe de 9 filhos, ali orava de manhã, meio-dia, de noite, de madrugada. E se eu em oração, Senhor, lembra da oração da tua serva. Por que às vezes eu peço para Deus lembrar da oração da minha avó? Porque a oração de mãe é poderosa.
é sincera. Oração de proteção, oração de orientação. Senhor, não deixa nada acontecer com meu filho, com a minha família. Entende isso? Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Não tem nada que barre a oração. Para você ter uma ideia do poder da oração de uma mãe, se uma pessoa tiver inveja contra você, perceba essa revelação. Se uma pessoa tiver inveja de você e sua mãe orar contra isso, essa é a única coisa que vai abater essa inveja, porque a inveja é pior do que a ira e a raiva. Então, perceba, a oração de uma mãe é muito importante. Então, não trate mal a sua mãe, não trate mal o seu pai, seus familiares. Eu sei que é difícil na adolescência e na juventude, muitas vezes, seguir 100% das regras. Mas é isso que se deve fazer. Tá bom? Buscar a sabedoria de Deus. Os filhos podem buscar a orientação e a sabedoria de Deus em suas relações familiares, para agir de maneira justa e amorosa. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Perdão e reconciliação. Quando houver conflitos ou desentendimentos, os filhos devem buscar o perdão e a reconciliação com seus pais, seguindo o exemplo de amor e perdão de Cristo. Efésios capítulo 4 e versículo 32. Porque Deus está sempre pronto a te perdoar. Você só tem que tomar a atitude, você só tem que dar o primeiro passo, se arrepender genuinamente e pedir perdão. O inimigo, ele tenta te enganar, dizendo para você não ir, dizendo que aonde você está, no lugar de pecado, é um lugar bom, né? É gostoso, é bonito, é bonita e tudo mais. Só que é um ledo engano. Geralmente, quando se está em pecado, há escamas em seus olhos e você não consegue ver além dessas escamas. Então, em nome do Senhor Jesus, dá esse primeiro passo. Dá essa oportunidade para Deus tirar essas escamas dos teus olhos. Para que Deus possa alcançar a tua vida e você possa perceber que existe uma vida plena em Jesus, em salvação, em paz. Tu vais perceber que Deus vai entrar na tua casa, a paz do Senhor irá reinar, a mão do Senhor estará no teu lar. Tu vai perceber que Deus vai salvar a tua família, vai libertar e vai curar, porque coisas boas acontecem quando Deus está na casa. Só que você precisa dar o primeiro passo. É doloroso muitas vezes. Só que você precisa abrir a porta para Jesus. Você escancara a porta para o inimigo, deixa a porta aberta. E quando Jesus pede para entrar, você fecha. Porque Jesus, ele é educado. Deus é educado. Se você se voltar para Deus, Deus vai se voltar para você e vai guerrear as suas batalhas. Honestidade e integridade. Os filhos devem ser honestos e íntegros em seus relacionamentos familiares, evitando mentiras, enganos e comportamentos prejudiciais. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Muito se fala do dever do filho, muito se fala do que o filho deve fazer, mas porém, às vezes os pais, eles acabam cometendo pequenos deslizes. E eu posso citar é que você nunca, pai e mãe, nunca fale ao seu filho o que ele vai ser de forma negativa. Porque a palavra tem poder. Então, se você amaldiçoar, amaldiçoados serão os teus filhos, porque a palavra tem poder. Tá bom? Então,
sempre bendiga os seus filhos, né? Sempre, seu filho está indo por um caminho errado, sempre bendiga, porque a palavra tem poder e lá na frente haverá mudança. Amém? Alguns personagens da Bíblia, infelizmente, eles não foram bons filhos. Posso citar Absalão, Adonias, Jezabel e os filhos de Eli. Mas existem bons filhos também, assim como Jesus Cristo, José do Egito, Timóteo, que era discípulo e colaborador do apóstolo Paulo, Ruth e Isaac, filho de Abraão e Sara. Então, 1 João capítulo 3, versículo 1, é um versículo que destaca o amor e a graça de Deus para com seus filhos. Na versão Almeida, revista e corrigida, está escrito: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então esse versículo ele vai ressaltar o amor incomparável de Deus ao nos chamar de seus filhos. Isso não é algo que merecemos, mas é um presente gracioso de Deus. Ele nos ama de tal maneira que nos adota como membros da sua própria família espiritual. Você sabia que nós temos irmãos e irmãs na fé, né? Seu irmão e irmão na fé. É por isso que nós nos saudamos, né? Com a paz do Senhor. Outras denominações irão se saudar de forma parecida. Irão se saudar com Shalom. Nós iremos nos saudar com a paz do Senhor. Outros irmãos irão se saudar com graça e paz. E assim vai. Perceba que as denominações ou religiões, elas são irmãs, certo? E todas as irmãs, elas são filhas de um só pai, né? Todos os caminhos vão levar a Deus. Então, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse versículo enfatiza que a filiação divina é concedida àqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador. Olha que maravilha. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Nesse trecho, Paulo escreve sobre como somos guiados pelo Espírito de Deus como filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7. Paulo descreve como Deus enviou seu Filho para que pudéssemos receber a adoção como filhos, permitindo-nos clamar Abba Pai. Efésios capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito. O que seria beneplácito? Aprovação, né? Segundo a aprovação da sua vontade. Esse versículo também fala sobre nossa adoção como filhos de Deus através de Jesus Cristo. E a parte que fala porque o mundo não nos conhece. O que significa? Quando se diz que o mundo não nos conhece, isso está se referindo ao fato de que aqueles que não estão em comunhão com Deus não têm um relacionamento pessoal com Ele. Não entendem
ou reconhecem a identidade e a posição dos filhos de Deus. O mundo representa aqueles que estão distantes de Deus, que vivem segundo os valores e princípios deste mundo, que estão em desacordo com a vontade de Deus. Eles não compreendem a natureza espiritual da filiação divina, porque não têm a perspectiva espiritual e não possuem o discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo. Então, discernimento espiritual é um dom de Deus dado pelo Espírito Santo. Perceba que quando alguém aceita Jesus pela fé, as escamas de seus olhos elas caem, então ela consegue perceber coisas que outrora ela não percebia, por conta que a sua visão espiritual ela foi limpa. Então ela consegue ver com clareza situações e discernir com sabedoria, através do dom do Espírito Santo, o que é e o que não é, o que é verdade e o que não é, se quem está por trás daquilo é Deus ou não é, se alguém está tentando enganar ela ou não, se alguém está dizendo a verdade ou não. Então, perceba que discernimento é muito importante, tanto para que a pessoa não seja enganada, para que ela possa trilhar o caminho verdadeiro e não cair em ciladas. Tudo isso é dado através do Espírito Santo, porque o mundo espiritual ele é real. Muitos dizem que eu gostaria de ver um anjo. Como eu gostaria, o anjo é tão lindo. Olha, se você vê realmente um anjo, segundo a Bíblia, primeiro que não tem tamanho, né? Muito grande na realidade. Um anjo é muito grande. A sua aparência não é humana, né? E também não é tão agradável, certo? As pessoas veem anjos, tem a ideia de anjo como asa, auréola, cabelinho dourado e tudo mais. Não é bem assim, né? É bem verdade que há a personificação, né, de anjos, anjos mensageiros, personificação. E isso acontece na Bíblia e também acontece nos dias de hoje. Algum anjo se torna pessoa, para te dar um aviso. Algum anjo se torna pessoa para vir na sua casa e pedir algo, por exemplo. Algum anjo se torna pessoa para te ajudar, sendo desconhecido. E assim vai. Mas ver realmente, se pedir para ver um anjo em sua verdadeira forma, é preciso ter preparo aí, né? O mundo aqui representa aqueles que estão distantes de Deus, que vivem segundo os valores e princípios deste mundo, que estão em desacordo com a vontade de Deus. Em falta de conhecimento do mundo sobre os filhos de Deus, pode surgir de vários fatores, como a cegueira espiritual, a incredulidade, a falta de interesse pelas coisas de Deus ou simplesmente uma mentalidade terrena que não reconhece a realidade espiritual. Então você fingir que o mundo espiritual e que a realidade espiritual não existe é um ledo engano, porque existe. Um versículo muito conhecido é: e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares no céu será desligado na terra. Então isso é um versículo direto que nos diz a realidade do mundo espiritual com conexão com o mundo terreno, certo? Então eles têm conexão. Então Deus tem o poder para ligar e desligar coisas aqui na terra.
um ato físico que se torna espiritual. Eu vou dar um exemplo, que seria a salvação. Uma pessoa vai na igreja, se aceitou a Jesus Cristo, foi lá na frente, automaticamente, quando essa pessoa aceita Jesus Cristo, pediu anteriormente perdão dos seus pecados, aceitou Jesus Cristo, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida. Então isso que está sendo ligado na terra vai ser ligado no céu. E tem mais, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, na Bíblia está escrito que há festa no céu. Há festa no céu, por causa do efeito terreno. Aceitou Jesus Cristo, o nome automaticamente já é escrito no livro da vida. Isso significa que essa pessoa tem a salvação. Se o nome de alguém não se encontra no livro da vida, infelizmente essa pessoa não tem salvação. Em contraste, aqueles que têm fé em Cristo e estão em comunhão com Deus através do Espírito Santo são capacitados a entender e experimentar a realidade da filiação divina. Eles são conscientes do amor de Deus por eles e reconhecem sua identidade como filhos de Deus. Algo que o mundo não pode compreender ou experimentar sem a revelação e o entendimento espiritual. Então, é de suma importância a realidade espiritual. Então, amados, é isso. O povo brasileiro é um povo abençoado por Deus, né? Todos aqueles que não são judeus são considerados gentios. Mas a Bíblia temos exemplos, como a mulher cananeia, que mesmo não sendo judia, mesmo sendo de outro povo, tinha uma fé tão grande que Jesus falou assim: em todo lugar que passei eu não encontrei tamanha fé como dessa mulher. A mulher cananeia, ela era aquela mulher do poço, aquela mulher que tinha muitos maridos. Os cananeus, eles não eram um povo muito bem-vindo, né? Mesmo assim, né? Uma mulher com vários maridos, a mulher serviu a Jesus e Jesus falou para ela, né? E a sua fé era tão grande. Então perceba, não devemos desprezar ninguém pelo seu estilo de vida. Ninguém deve ser desprezado. E sim, Jesus ensinou a abraçar a todos, né? Todos devem ser abraçados. Todos devem ser atingidos. Como demonstrar o amor de Deus para com os outros? Abrace mais, ame mais, critique menos, fale mais de Jesus, que Deus e Jesus vai se agradar da sua atitude e a salvação vai chegar na vida das pessoas. Amém? Que essa palavra ela possa ter falado contigo. Deixa aqui nos comentários sugestões de versículos a serem comentados, feedbacks positivos, críticas construtivas e comentários não tão bons assim também são bem-vindos. Tá bom? E espero que Jesus tenha falado com você. Então fica com Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Amém.